Ouça agora uma mensagem na voz do pastor Jorge Lima. Aleluia! Vamos abrir as Bíblias em Atos, capítulo 2. Vamos ler do verso 1 ao verso 4. Atos, capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Nessa noite nós vamos ouvir uma mensagem que chama-se 4 motivos para você falar em línguas. 4 motivos para você falar em línguas. Amém? Quem achou, diga amém. Aleluia. Vamos ler do 1 ao 4, em nome de Jesus? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Queridos, nós temos aqui o começo, a formação da igreja pentecostal na terra. O início de Deus, o projeto inicial de Deus para a igreja. E a ênfase dessa mensagem está justamente no verso 3 e 4, que viu-se descer repartida sobre eles línguas como de fogo, e eles foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Nessa noite nós vamos aprender detalhes fantásticos e muito importantes sobre esse que é, indiscutivelmente, uma das maiores ferramentas de poder para trabalharmos no mundo espiritual que Deus nos deu. Vou repetir que isso é importante, eu repito, você presta atenção. A oração em línguas é, indiscutivelmente, uma das maiores instrumentações espirituais que Deus nos deu para podermos mover no sobrenatural. Então nós vamos aprender vários detalhes e vamos aprender com toda certeza, vamos tirar várias dúvidas que as pessoas têm. Da própria mensagem vai estar tirando essas dúvidas. E por fim vamos falar de 4 grandes motivos pelo qual você deve falar em línguas. Existem muitos, mas eu vou falar a princípio apenas de 4, tá bom? Então fique bem ligadinho. Essa mensagem, esse tema, não é um tema a ser pregado por teólogos. Essa mensagem não é uma mensagem a ser pregada por pessoas que ensinam o contexto de regras de lei, porque quando se fala de línguas estranhas, quando se fala de falar no Espírito Santo, e se fala de um contexto muito espiritual que vai além da letra. Ainda hoje, eu estava ouvindo um conjunto de ensinos de um grande teólogo brasileiro, um dos mais conceituados e respeitados teólogos brasileiros. Ele fez parte do grupo que trabalhou na nova versão internacional da Bíblia, chamada NVI, e eu fiquei impressionado porque quando chegou no contexto sobre línguas estranhas, ele não conseguia explicar muita coisa. Por quê? Porque é difícil qualquer teólogo no mundo trazer algo patente e real a respeito de algo tão espiritual. Os teólogos não existem para isso. Os teólogos, os ensinadores de teologias, eles existem para ensinar letra, para ensinar épocas, datas, para ensinar costumes, para interpretar algumas profecias dentro do contexto da época, para ensinar grego, hebraico. É para isso que existem os teólogos. Sobre questões espirituais como oração em línguas e dons, isso vai além da letra. Aí é necessário uma comunhão em outro âmbito, é necessário uma comunhão não só em estudos, mas uma comunhão que parta bastante para o lado do sobrenatural. Então uma pessoa ou pessoas que têm uma sensibilidade de estar orando bastante em línguas, de
ter esse entendimento, consegue ver coisas na prática, consegue viver coisas na prática a respeito da oração em línguas, e junto com essas práticas espirituais que vão além da letra, ele consegue ter a interpretação, a revelação do Espírito Santo para o que Deus vem falando no Novo Testamento a respeito de línguas estranhas, ou falar no Espírito Santo, ou ainda, como muitos dizem, as línguas de fogo. Tá bom? Então vamos absorver o máximo possível aqui no nome do Senhor Jesus. E para ficar bem simplesinho, eu vou desde o comecinho. Bem do começo. Tá? Queridos, como funciona o processo de falarmos em línguas estranhas? Como funciona? Nós vimos aqui algumas pessoas dar o testemunho de como foram batizados do Espírito Santo. Agora, como é esse processo? Eu vou te explicar. Começa quando uma pessoa abre o coração para Deus e pela fé ela se abre espiritualmente para o Senhor. Quando ouve uma palavra ou ouve um louvor, ou está sendo ministrado de alguma forma em um estudo ou qualquer coisa, ela abre o coração para Deus, abre a vida espiritual dela para Deus, e pela fé, não é pelo merecimento, pela fé, o Espírito Santo enche o espírito dela. Olha para mim, aqui está o espírito do homem. Pela fé você abre a sua vida espiritual, o seu coração. Você começa a mostrar que você é necessitado de Deus e você precisa dele. O Espírito Santo enche o seu espírito. E dentro do seu espírito ele se torna um com o seu espírito. Há uma tipo de uma fusão. E ali começa a sair as línguas estranhas. Ou como outros dizem, quando acontece pela primeira vez, é a evidência do chamado batismo no Espírito Santo. As Assembleias de Deus e as igrejas metodistas wesleyanas são grupos pentecostais que dizem que quando você fala em línguas pela primeira vez, você foi batizado no Espírito Santo. Já existem outros grupos pentecostais que têm um outro entendimento sobre isso, e também é válido e é correto. Nós não sabemos qual é a profunda realidade, quem mais está certo, mas ambos estão com uma porcentagem grande de razão nesse contexto. Mas o que mais importa saber é que é o Espírito Santo, no espírito do homem, que produz essas línguas estranhas. Agora, olha só uma coisa intrigante, mas eu tenho a revelação para te trazer a resposta. Aqui, no verso 4 diz que eles falavam em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia. Agora, por favor, escute o que eu vou ler para você. Por favor, não abra, que senão você perde o ensino, tá bom? Depois você abre em casa e presta atenção lá e lê tudinho. 1 Coríntios 14, verso 14, disse Paulo: se eu falo em línguas, o meu espírito é que fala. Que interessante. Aqui em Atos 2, 4 diz, o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Coríntios 14, Paulo diz, o meu espírito é que fala. Como é que eu vou entender isso, pastor? É simples. Lembra que eu falei que acontece uma fusão? O que acontece é o seguinte: o Espírito Santo e o seu espírito ambos falam. Ambos falam. É como o Espírito Santo, bem simples de você entender. Imagina o Espírito Santo escrevendo uma oração perfeita, sem erro de caligrafia, sem erro de pontuação, sem erro gramatical, escrevendo uma oração perfeita. E aí ele coloca na frente do seu espírito, para o seu espírito recitar na íntegra. Ou seja, o Espírito Santo produz as línguas, mas é o teu espírito que fala. Por isso que quando eu estou ministrando o batismo no Espírito Santo, eu falo para a pessoa: irmão, não fale em português, porque eu sei que você sabe falar português. Fica quietinho. Deixa o poder de Deus te encher, e quando você estiver cheio, pela fé, você abre a boca e fale em línguas, porque é o teu espírito que vai estar
falando, mas falando o quê? Aquilo que o Espírito Santo está produzindo dentro dele. Quando um presidente vai ler um discurso, não é ele que escreve o discurso. Alguém da equipe dele de governo escreve o discurso e ele apenas lê. Ele nem sabe o que foi escrito. Ele só sabe que ele vai ler o que foi escrito. É a mesma coisa ao nosso espírito. À medida que o Espírito Santo vai pondo as línguas estranhas no nosso espírito, nós não sabemos o que estamos falando. Só sabemos que está vindo da parte de Deus. Livre se você tiver a interpretação. Tá bom? Então é o teu espírito, cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que produz as línguas dentro de você e o teu espírito é que fala. Agora, a partir do momento que você já recebeu pela primeira vez, a partir do momento que pela primeira vez você já falou em línguas, agora você pode falar em línguas a hora que o teu espírito quiser. A hora que você quiser. Você pode falar em línguas lavando roupa, você pode falar em línguas limpando a casa, você pode falar em línguas enquanto ouve um louvor, você pode falar em línguas enquanto prepara um esboço, você pode falar em línguas enquanto está ouvindo uma mensagem como essa. Por quê? Porque tudo que nos envolve em Deus é pela fé. Diga, pela fé. É pela fé. Nós aceitamos Deus pela fé, nunca vimos Deus. Aceitamos a Jesus pela fé, nunca vimos Jesus. Recebemos o Espírito Santo pela fé. Atos 19, verso 2, disse Paulo. Vocês receberam o Espírito Santo pela lei ou pela fé? Nós nem sabemos o que é Espírito Santo. Eles disseram lá em Atos capítulo 19. Recebemos o Espírito Santo pela fé. E olha que interessante o que eu vou ler para você. Marcos capítulo 16, no verso 15, todo mundo conhece. Disse Jesus, ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, esses sinais seguirão os que creem. Aí ele fala dos sinais. Olha o 17. Em meu nome falarão em outras línguas. E esses sinais seguirão os que crerem. Os que crerem. Em meu nome falarão em outras línguas. Isso quer dizer o seguinte, escute. Quando você começa pela primeira vez a falar em línguas estranhas, que você pela fé, o Espírito Santo encheu você e você foi batizado, começou a falar em línguas, daquele momento em diante você pode falar a hora que você quiser. Você não precisa esperar uma unção especial, você não precisa esperar um louvor para você receber um choque e começar a falar. Basta que você tenha fé. Eu vou falar em línguas. Ele está dentro de mim. Se ele está dentro de mim, eu posso falar em línguas a hora que eu quiser. Quem está entendendo, diga amém. Você pode falar em línguas a hora que você quiser. Ele está dentro de você. Você não precisa esperar um momento especial. Eu cresci na Assembleia de Deus, agora mudou a mentalidade da Assembleia. Mas há 13 anos atrás na Assembleia, eles ficavam impressionados que tinha gente que falava em línguas a hora que queria. E é assim, a pessoa já foi batizada e fala a hora que quer. Mas eles achavam que só podia falar se viesse um poder, um mover. Graças a Deus que de 5 anos para cá a verdade chegou lá e tirou a ignorância deles. E eles começaram a ver que o falar em línguas, para quem já é batizado do Espírito Santo, é um processo de fé. Não de um acontecimento. Agora veio um louvor legal, agora eu posso falar em línguas, porque agora eu fui agitado. Não, não é assim. É pela fé. Você pode chegar, dobrar seu joelho, vou orar pela minha família e só orar em línguas. Você tem que ter a fé que, embora você não saiba o que você está orando, o seu espírito está orando pela sua família. É fé. Daqui a pouco você vai aprender mais sobre isso. Mas vamos lá. Agora que você já aprendeu como funciona o acontecimento do falar em línguas, outra coisa importante que você tem que aprender também para a tua vida espiritual, diga vida espiritual. Outra coisa que você tem que aprender para a tua vida espiritual é a questão da variedade de línguas. A Bíblia diz que existe 3 formas de manifestação das línguas. As duas delas é só para quem que Deus quer dar e pronto. Só uma é para todos. A primeira variedade de línguas é aquela que se fala em línguas como sinal para os incrédulos. Aconteceu em Atos. Eles falavam em línguas e os incrédulos entenderam na língua deles. A segunda forma é falar em línguas para edificação da igreja. Eu falo em línguas, vem um irmão aí entre vocês e interpreta o que eu estou dizendo.
Isso edifica a igreja. Só que essas duas formas é só para quem Deus quer dar. Não é para todos nós. Às vezes você vai falar em línguas uma vez e alguém vai interpretar e nunca mais você vai falar em línguas para ter intérprete. Às vezes você vai falar em línguas e um ímpio vai entender e às vezes nunca mais você vai falar em línguas para um ímpio entender. Agora, a terceira variedade de línguas, essa é para todos. É essa que Jesus disse, quem crer em mim vai falar em línguas. Essa daqui é para todas, para todos. É aquele que é para a sua edificação. Aquela línguas que vem para a sua edificação, quando você recebe o batismo do Espírito Santo, aquela lá é para todos os que creem. Por que tem gente que não fala em línguas, pastor? São 3 motivos. Eu não vou aprofundar não, porque eu tenho esse CD, o Ministério de Oração em Línguas, lá eu explico sobre isso. Eu não vou aprofundar sobre isso. Mas um motivo que tem pessoas que não falam em línguas é porque não crê. Ele crê na salvação, crê em Jesus para a salvação, mas não crê em Jesus, ele não crê das coisas espirituais o suficiente para falar em línguas. Então, por isso ele não fala em línguas. Ele não crê. Está aqui, ó. Quem crer vai falar em línguas. Tem gente que não crê. Mas vamos lá. Crê em tudo, né? Mas não crê em falar em línguas. Mas voltar para cá. Esse falar em línguas, para nossa edificação, esse é para todos. Existe o falar em línguas, que é para edificação da igreja, que é quando um fala em língua e o outro interpreta. Isso é para edificação da igreja, é para quando Deus quer dar, para quem quer dar. O falar em línguas para você ser edificado, isso é para todos nós. Isso quer dizer que falar em línguas é para todas as pessoas. Falar em línguas é para todos os crentes. Você viu aqui o que o nosso querido irmão falou na introdução, na abertura? E todos foram cheios do Espírito Santo. Aí continua e o texto diz, e falaram em outras línguas. Todos falaram em outras línguas. Então veja só o seguinte, um erro de interpretação bíblica que tem, e eu quero esclarecer aqui, está aqui nesse texto, eu vou mostrar para você. 1 Coríntios 12, não abre não, por favor, senão você vai perder o ensino, só escute. 1 Coríntios 12, do 28 ao 30, diz assim, disse Paulo aos Coríntios, falam todos em outras línguas? A resposta é não. Interpretam-os todas? Não. São todos profetas? Não. Então o que acontece? No capítulo 12, Paulo está dizendo, em 1 Coríntios 12, em todo o capítulo, de coisas que edificariam a igreja. Então ele fala do profeta, ele fala de milagres, ele fala de cura, ele fala de fé. Aí ele fala das línguas estranhas. Mas não é na variedade de língua estranha para a sua edificação. É na variedade de línguas estranhas para a edificação da igreja. Falam todos em outras línguas para edificar a igreja? Não. Falam todos, ou todos interpretam as línguas? Não. Aqui o contexto é a edificação da igreja, não é sua edificação pessoal. Eu estou deixando claro isso daqui, porque tem pessoas que acham que eles interpretam esse texto errado aqui, ó. Falam todos em outras línguas? Não. Interpretam todas? Não. Aí tem gente que se esconde atrás disso para dizer aqui, ó, eu não falo em língua porque línguas não é para todos. Aí ele quer disfarçar a falta de fé dele. Quem está entendendo, diga amém. O camarada, Jonathan, ele não tem fé. Aí ele chega e está aqui, ó, eu não falo em línguas porque nem todos vão falar em línguas. Não, nem todos falam para edificar a igreja. Mas para sua própria edificação, o princípio é quem crer vai falar em línguas. É isso. Agora, isso aqui também foi a base de conflito na igreja de Coríntios, que daqui a pouco eu vou explicar. Eu tenho que explicar esses detalhes antes de provar para... Eu indo por aqui, você entende algumas coisas, depois eu vou entrar na importância de você falar em línguas. Mas vamos por aqui que tem mais algumas coisas boas, tá? Qual é o melhor momento para falarmos em línguas, pastor? Quando eu preparei esse esboço, eu gostei dessa direção que o Espírito Santo me deu, viu? Hoje eu acordei cedinho, fui direto para o computador, lá para minhas anotações e oração em línguas. Eu gosto muito de preparar esboço orando em línguas, e oro em línguas e preparo, oro em línguas e preparo, e estou indo. Aí o Espírito Santo me deu essa direção. Coloca para eles qual é o melhor momento de falar em línguas. O melhor momento de falar em línguas é na sua oração individual. Diga, individual. Quando você está sozinho.
Sabe? Só você e Deus. Quando você está sozinho. Se você tem visto alguma espiritualidade em mim, se você tem visto alguma unção em mim, quero só te dizer uma coisa. Eu só oro em línguas. Eu só oro em português quando alguém tem que entender o que eu vou falar. E se alguém tem a mesma fé que eu, entende os mistérios e línguas, é assim na minha igreja. Eu oro em línguas. Vem aqui, irmão, vamos orar? Então vamos orar. E levanto uma oração em línguas. Eu prefiro orar com o meu homem espiritual do que com o meu homem natural. Mas vamos aqui, continuar aqui. Quando Paulo disse, eu orarei com o espírito, mas orarei com a minha mente, porque ela fica infrutífera, é só você não deixar a tua mente infrutífera. Ocupa ela com alguma coisa boa, ocupa ela com louvor, ocupa ela com versos bíblicos e ora em línguas. Agora, se a tua mente vagar muito, aí você ora um pouquinho no entendimento para a tua mente não ficar vazia. Era isso que Paulo estava dizendo. Mas vamos lá. Escute só uma coisa. Orar nos seus momentos individuais, orar em cultos como este, eu fico impressionado e chateado quando tem um culto como esse que só tem crente do pé roxo e o povo não ora em línguas. Fiquei feliz aqui, vou falar isso aqui, falei na Vila Nive. De 2 anos, faz 9 anos que eu prego nas Wesleyanas. E de 2 anos para cá, o Wesleyanas está falando muito em línguas estranhas e isso é um ótimo sinal. Isso é sinal de avivamento. Porque aqui a igreja foi avivada. E nesse avivamento foi 4 sinais, eu vou falar sobre isso domingo. Veio vento, veio vinho, veio fogo e veio línguas. Essa é a mensagem de domingo à noite. Os 4 sinais de poder, os 4 sinais de avivamento. Entre esses 4 aqui, as línguas estranhas. Isso é muito bom que o Wesleyano esteja falando muito em línguas estranhas ultimamente. Agora escute, dentro do que eu estou explicando aqui para vocês. A questão de quando você está no culto como esse, dá liberdade e ora em línguas. Porque quando Paulo diz aos Coríntios, à igreja de Coríntios, que era para eles maneirarem no falar em línguas estranhas, é porque primeiro estava tendo muita meninice, eles estavam imaturos, estava a terra de ninguém, todo mundo falava em línguas e o pastor queria pregar, eles não deixavam, o ministro queria levar a palavra, eles não deixavam, estava todo mundo numa meninice, numa pataquada só. E como era o começo da igreja cristã na terra, ia muitos novos convertidos. E aí o povo falava em línguas e os novos convertidos não entendiam pataquada nenhuma. Então Paulo colocou ordem na casa. Agora interessante, o Paulo não fez isso com os Gálatas, não fez isso com os Efésios, não fez isso com os Filipenses, não fez isso com os Romanos, não fez isso com os Colossenses, não fez isso com os Tessalonicenses. O Paulo só fez isso com os Coríntios. Isso quer dizer o seguinte, o problema não está em você falar em línguas ou não. Está na forma de se edificar. A igreja de Coríntios estava fazendo de qualquer jeito. Por isso eles não estavam fazendo de uma forma edificante. A igreja tem que ser madura. Está ouvindo uma palavra, está te agitando? Começa a falar em línguas. Está ouvindo um louvor gostoso, está fluindo? Principalmente o momento está cheio de evangélicos, só não tem nem visitante, é um culto separadinho, só vocês ali. Dê-lhe línguas estranhas. Esse é o momento de falar em línguas. Quem está entendendo, diga amém. Em cultos como estes. Você está no culto, começou a vir a liberdade do Espírito Santo, comece a falar em línguas, dê liberdade, fale à vontade em línguas estranhas. O Paulo escreveu aos Coríntios, repreendendo eles. O Paulo estava trazendo uma regra para a igreja de Coríntios. Ele não trouxe uma doutrina para as igrejas. Eu repito que isso é importante. Paulo, quando disse para os coríntios maneirarem no falar em línguas, Paulo estava trazendo uma norma, uma regra para colocar a ordem na igreja de Coríntios que estava com imaturidade espiritual. Ele não estava trazendo uma doutrina para a igreja de Cristo Jesus, mas só colocando a ordem em Coríntios. Entendeu? Então isso aqui é para você entender que num culto avivado, no culto de mover de poder de Deus, dê liberdade e fale em línguas estranhas. Entendeu? Fale em línguas estranhas. Só quem ganha com isso é você. Você vai sendo fortalecido, logamente a igreja também. Agora interessante que a Bíblia diz
1 Coríntios 14, 2, que quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Mas quem profetiza edifica a igreja. Queridos, entende esse mistério, que isso aqui me trouxe uma luz muito grande. Se você ora em línguas, você se edifica. Não precisa que ninguém edifique você. Só que, como Paulo sabia que tinha muita gente que não estava vivendo o plano espiritual, ele disse, olha, por causa desses que não andam se edificando, é preciso que tenha profeta para poder edificá-los. Porque 1 Coríntios 14, 3 diz que a profecia vem consolar, edificar e exortar. Então o que acontece? Quando você não ora em línguas, você não é muito edificado. Aí você fica precisando de profeta. Precisa de profecia para te edificar. Por isso que tem os chamados caça-profeta. Vai ter profeta na Assembleia, ele vai ter profeta no Brasil para Cristo, ele quer ir, vai ter profeta na Restauração, ele vai ter profeta na Presbiteriana, ele vai ter um profeta na Wesleyana, ele quer profeta. Por quê? Ele quer ser edificado, porque ele não busca a sua própria edificação. Profeta na minha vida, ele vem normalmente para trazer algo confirmando aquilo que Deus já falou para mim enquanto eu estava. Eu estava orando em línguas e me edificando, e Deus me trouxe uma revelação que me edificou. Aí o profeta, se quiser trazer um recado, em suma ele traz confirmando aquilo que Deus já me revelou. Por quê? Quem fala em línguas se edifica, quem profetiza edifica a igreja. Compreendeu o mistério? Se nós tivéssemos o hábito de todos orarmos em línguas e nos edificarmos poderosamente em Cristo, não ia precisar de profeta, não para nós, que já estaríamos orando muito e muito no Espírito Santo. Aí o Paulo termina dizendo assim, 1 Coríntios 14, 18, termina o raciocínio dizendo assim, ó. Ele vai lá, antes do verso 18, ele vai dizendo, eu prefiro falar 10 mil palavras com entendimento, do que falar 5 palavras em língua, se o povo não está entendendo, né? Mas aí ele diz no verso 18 de Coríntios 14, dou graças a Deus que oro em línguas mais do que todos vocês. Olha que interessante. O Paulo estava trazendo uma regra para aquela igreja, mas estava dizendo, na minha particularidade, eu oro em línguas mais do que todos vocês aí juntos. Eu oro muito em línguas. Só que se eu for orar em línguas para quem não entende, não resolve. Então tem horas para tudo. Quem está entendendo, diga amém. Então agora que você teve esse entendimento, eu quero falar rapidamente sobre 4 coisas, 4 motivos pelo qual você deve orar em línguas. Quem quer aprender, diga amém. Primeiro, você deve orar em línguas para a sua santificação. Diga, santificação. Tem pessoas que quando eu ministro isso aqui, esse entendimento, eles ficam impressionados, que eles nunca pararam para pensar nisso. Eu falei esse ensino lá em Serra Negra, no encontro de adultos, e vou trazer esse entendimento aqui. O capítulo 6, 7 e 8 de Romanos, Paulo ministra, falando da luta do homem em lutar contra o pecado, o homem lutando contra o pecado. Paulo vai falando profundamente sobre isso. E lá ele diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom da vida é Cristo Jesus. Aí ele vem dizendo, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço, e se isso acontece é porque ainda tem pecado em mim, Romanos 7,15. Aí ele vai e diz que o meu espírito, eu quero Deus, vai com a minha carne, eu encontro o pecado. Aí ele vai para o capítulo 8, vai falando da luta do homem lutar contra o pecado. Aí ele chega aqui nesse entusiasmo, nesse verso fantástico, que é o 26 de Romanos 8, e diz assim, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós em nossas fraquezas. Nesse contexto, a palavra fraqueza significa fraqueza na nossa luta contra o pecado. Todo pecado que você comete, se arrepende, pede perdão, passa 10 dias, faz de novo. Se arrepende, pede perdão, passa 20 dias, faz de novo. Isso não é só um pecado, isso é reincidente, significa que é uma fraqueza.
Pastor, onde o senhor quer chegar? Simples, quero chegar aqui no verso 27. Mas aquele que sonda os corações, que é o Espírito Santo, sabe qual é a intenção do Espírito, e é por isso que ele intercede por nós, segundo a vontade de Deus. Ou seja, quando você ora em línguas, você vai sendo fortalecido e encontrando forças para a sua santificação. Vou te dar um exemplo. Você está fraco, você sente fraquezas espirituais, uma tentação forte que quer levar você para ver um site pornográfico, um filme pornográfico, uma tentação que quer levar você a fazer coisas que você não deve. Em vez de você ceder à tentação, você chega lá, ó, Espírito Santo, eu preciso de ajuda, essa é minha fraqueza. Ô Espírito Santo, me santifica, me ajuda. E começa a orar em línguas. O que você vai estar orando? Naquele momento, pela sua fraqueza, para que você seja fortalecido e santificado, o Espírito Santo estará orando os mistérios de Cristo em você. Colossenses 1, do verso 26 ao 28. O Espírito Santo estará orando os mistérios de Cristo em você. Aí você vai estar orando em línguas, e o Espírito Santo vai estar dizendo mais ou menos assim, nas línguas estranhas. Você é a pessoa de Cristo, você tem a pessoa de Cristo, você não pode ficar nessa vida, você vai encontrar saída, você vai conseguir, foge dessa tentação, foge dessa situação, você vai encontrar resistência e isso acaba te santificando. Se você não entendeu, eu vou trazer bem resumido. A oração em línguas, quando você ora em línguas, o Espírito Santo, ele ajuda você a vencer as suas fraquezas. Ele ajuda você a quebrar a força do pecado. Está na Bíblia. É só você interpretar o capítulo 6, 7 e 8, que eles foram separados pelo homem, mas eles eram todos um contexto só. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esses gemidos podem ser aquelas pessoas que quando vão falar em línguas falam apenas sons em gemidos, né? Que tem gente que fica gemendo apenas, né? Normal. E aqui é também as línguas estranhas. Ore bastante em línguas e você vai conseguir sua santificação. Mas é bastante, não é pouco. Não é assim, ora 10 minutos hoje, amanhã, 3 dias depois você ora 20 minutos, passa um mês você ora meia hora no culto. Não, não é assim. Ore continuamente, como se fosse um remédio. Espírito Santo, eu tenho essa fraqueza. O Senhor sabe que eu sou uma mulher solteira, e por ser solteira, quando eu vejo um homem, fico meio agitado, fico parecendo aquela mulher da novela do Roque Santeiro, Sinira, homem, eu não posso ver homem que eu fico assim, Senhor. Espírito Santo me ajuda a vencer essa fraqueza e começa a orar em línguas estranhas. Quem está entendendo, diga amém. E agora eu tenho uma aqui que é para arrepiar. Eu vibrei quando Deus me deu esse tópico aqui. Eu vibrei mesmo. Eu acostumei a ouvir pessoas dizer o seguinte: eu não entendo. Pessoa fala em línguas, mas está no pecado. Pessoa lá falou em línguas, passou uma semana, fez uma coisa feia. Escute o raciocínio. Escute atentamente, que isso aqui vai te trazer uma luz muito grande. Como eu expliquei no começo, falar em línguas é uma prova de que o Espírito Santo está dentro de quem? Dentro de você. E ele disse que ele não sai por qualquer coisa. A palavra do Senhor mostra que lá no Antigo Testamento, quando Davi adulterou com Batseba, mandou matar Urias, ele fez 2 pecados graves, assassinou o homem, projetadamente, seria o que nós chamamos de homicídio duplamente qualificado, porque ele programou a morte do rapaz, ele adulterou com Batseba, 2 pecados graves, diga graves. Pastor, o Espírito Santo saiu de Davi, né? Vamos ver se saiu? Escuta só. Depois que o Davi cai no pecado, reconhece que está no pecado, pede perdão, ele escreve um salmo dos mais lindos e conhecidos, que é o Salmo 51. Aí no verso 10 ele diz aquele verso do 10 ao 12 que virou uma canção.
do grupo Comunidade de Linópolis. Diz assim, escuta só, Salmo 51, do 10 ao 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não retires de mim o teu espírito. Olha para mim. Ele estava dizendo, o seu espírito está triste, mas ele ainda está dentro de mim. Não retires de mim, está na Bíblia, não sou eu que estou falando. Não retires de mim o teu espírito. A Bíblia diz em João 16, verso 8, que quando o Espírito Santo vier, presta atenção, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sabe o que quer dizer? Se você pecar, e por causa do seu pecado o Espírito Santo sair de você, você está ferrado. Porque quem convence o homem da justiça é o Espírito Santo. Se ele sair de você, quem é que vai te convencer que você pecou? Quem está entendendo, diga amém. Quem é que vai te convencer? Sabe por que o Davi se arrependeu? Porque o Espírito Santo não tinha saído dele. Então ele, mesmo depois de adulterar e matar um homem, estou pregando a Bíblia, não estou fazendo apologia ao pecado. Eu estou pregando a Bíblia. Agora, sabe o que eu quero dizer com isso? Isso no Antigo Testamento. Imagina no Novo, onde diz Romanos 1, onde diz João capítulo 1, verso 17, que agora pela graça do Senhor, verso 16, perdão, João 1, 16, pela graça do Senhor agora pela sua plenitude ele nos concedeu graça sobre graça. Eu vou trazer para miúdo e para perto para você entender. É simples. Se o Espírito Santo está em você e ele não sai quando você peca, ele fica lá para tentar te convencer, ele não vai te obrigar, ele vai tentar te convencer que você está no pecado. Isso quer dizer que aquelas línguas que a pessoa fala continua lá dentro, não sai, só sai se o Espírito Santo sair. Entendeu por que eu disse que essas coisas não se explicam com teologia, porque ela vai além da letra, ela é só por revelação do Espírito Santo? Entendeu o mistério? Se ele não sai, Jonathan, por que as línguas vão sair? Isso quer dizer que é verdade. Tem pessoas que falam em línguas e ainda não mudaram o caráter. Tem pessoas que falam em línguas e ainda estão cometendo algumas coisas erradas. Agora entende. Porém, o Espírito Santo vai sair da vida de uma pessoa que vive uma vida afundada no pecado. O Davi não vivia afundado no pecado. O Davi pecou e se arrependeu e abandonou. É diferente de viver no pecado. Quando uma pessoa fala em línguas e ela pratica alguns pecados, mesmo ela sendo uma pessoa que fala em línguas estranhas, quando ela estiver orando em línguas, o Espírito Santo vai mostrar a fraqueza dela e vai dizer: ei, este aqui é o seu pecado, olha o que você está fazendo, você precisa consertar isso. Aí a pessoa precisa dar liberdade ao Espírito Santo. Senhor, limpa isso dentro de mim, eu não quero mais ser assim. Por isso que a oração em línguas ajuda diretamente nas nossas fraquezas. Ele vai nos santificando se deixarmos. Agora a pessoa está orando em línguas e está aprontando. Está orando em línguas e está aprontando. Passou-se anos ela orando em línguas e ela aprontando. Aí chega um momento que o Espírito Santo diz: quer saber? Agora chega. Faz anos que eu estou aqui mostrando que você está no pecado. Você só está servindo de escândalo, só está servindo de humilhação para o reino de Cristo. Então agora chega. Aí ele sai. Aí é a hora que pode entrar um demônio do engano, um espírito de engano, e a pessoa falar em línguas, mas não é mais na língua do Espírito Santo. Agora já é língua de um espírito de engano. Mas para terminar essa parte aqui, isso mostra que não tem nada a ver a questão da pessoa falar em línguas, porque ela fala em línguas, ela tem que ser 100% santa. E não consegue errar e pecar. Nós não falamos em línguas porque nós somos mudados. Nós falamos em línguas porque queremos mudar. Nós não precisamos do Espírito Santo porque nós mudamos. Nós precisamos do Espírito Santo para
mudar. O nome já diz, Espírito Santo. Se você se santifica sozinho, você não precisa do Espírito Santo. Se você se santifica sozinho, você não precisa das línguas estranhas, que é a fala do Espírito Santo. Mas quando você entende que você é pecador, falho e errante, então você abre o coração, é cheio do Espírito Santo, que vai te ajudar a se santificar. E as línguas estranhas estão dentro deste projeto para a sua santificação. Quem entendeu, diga amém. Os outros são mais curtos, tá? Então, primeiro motivo para falarmos em línguas, para a nossa santificação. Segundo motivo para falarmos em línguas, para o nosso fortalecimento, para o nosso revestimento espiritual. Falar em línguas te coloca num fogo de Deus fantástico. Quer ter uma prova disso? O dia que você tiver o prazer de estar expulsando um demônio, falo prazer porque é maravilhoso expulsar demônio, ou coisa boa, que aí você vê a pessoa sendo liberta, né? E o demônio caindo fora. Chega perto do demônio, da pessoa e começa a falar em línguas, você vai ver a irritação que o demônio fica. Por quê? Simples. Porque enquanto você está falando em línguas, você não está vendo, mas você está se fortalecendo e está se revestindo. E isso vai enfraquecendo mais ainda o demônio. Escute só. Voltamos aqui, 1 Coríntios 14, verso 2. Porque aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. A palavra edificar vem do original edifício, ou seja, estrutura bem construída. Tivemos agora recentemente um terremoto violentíssimo no Japão. Alguns prédios caíram, outros balançaram e outros nem sequer saíram do lugar. Lá eles fazem estruturas extraordinárias, porque lá é propício para furacão, é propício para terremoto, então eles fazem estruturas dos prédios para aguentarem terremoto. As novas estruturas nem sequer tremem, as antigas tremem e algumas caem. Sabe o que nós aprendemos aqui? Você já percebeu na sua vida que tem cristãos que... Dois tipos, né? Às vezes vem o mesmo tipo de luta para dois cristãos. Um cai e o outro fica em pé. Que nem os prédios, um cai e o outro fica em pé. Eu tenho observado na minha vida evangélica, na minha vida de avivalista, de pregador de avivamento, que aqueles que oram em línguas, não estou falando isso aqui para agir na emoção de ninguém, estou falando a verdade que eu tenho visto e vivido. Quando eu vejo alguém passar situações difíceis, que eu tenho observado, ainda estão em pé porque oram em línguas. Outros caem, se arrebentam todos, você chega perto do camarada, perto daquela moça, seja uma ex-levita, um ex-pastor, seja o que for, o cara não tinha o hábito de orar em línguas. A Bíblia só diz que tem duas coisas que te edifica. Aquele que edificou a casa na rocha, pode vir um vento que não derruba. A rocha ali é Jesus, é a palavra. E quem ora em língua se edifica. A Bíblia só fala de duas coisas que te edifica. A palavra e a oração em línguas. Não diz que a oração te edifica. Diz que a oração em línguas te edifica. A oração faz com que você mova-se no mundo espiritual. É diferente. Mas o que te fortalece, o que te reveste de poder, é a oração em línguas. Quem entende, diga amém. Esse é o segundo motivo pelo qual você deve orar em línguas. Para você ser forte. Para você resistir bem. Escute só uma coisa. Eu tenho um pastor na nossa igreja que durante muitos anos ele foi lutador de karatê. Era um campeão de muitas coisas. Chegou um momento, ele parou de lutar, foi para o evangelho. Um dia ele foi tirar uma briguinha com um amigo dele lá para aqueceu o corpo um pouco, levou uma surra do cara, começou a ver estrela, ficou tonto. Em 3 minutos o camarada beijou a lona. Por quê? Falta de preparo. Então quando você está lá, ó, aí você não está vendo, mas você está fazendo isso aqui, ó, espiritualmente, ó. Está entendendo o mistério? Você está se exercitando espiritualmente. Aí você aguenta
as lutas da vida, porque você está com um bom preparo espiritual. Eu subi a escada aqui para em cima na galeria para ligar o computador na mesa de som, botei a língua para fora, meu irmão. É só 2 lances de escada. Caramba, meu, tinha que ter um elevador. Falta de preparo. Mas basta fazer 1 semana de exercício físico, eu subo e desço e sair com nem um raio. Está entendendo o mistério? Quem ora em línguas tem uma preparação espiritual que outros que não oram não têm. Por isso que Deus seria injusto se ele desse isso para uns e não desse para outros. Por isso que falar em línguas para sua edificação, para sua construção, para o seu fortalecimento, para o seu revestimento, isso é para todos. Terceiro motivo pelo qual você deve falar em línguas. Esse aqui vocês vão gostar. Vocês vão gostar muito. Eu gostei na hora que Deus me deu os bolsos. Terceiro motivo pelo qual você deve falar em línguas. Você deve falar em línguas para fluir a oração, as petições e as intercessões perfeitas. Você deve falar em línguas para que as suas petições e para que as suas intercessões fluam de maneira perfeita, porque a Bíblia diz que não sabemos orar como convém. Quer ver um exemplo? Camarada eu gosto muito desse exemplo. Camarada, ele está precisando de um carro. Ele vai orar e diz assim: Senhor, me dá um carro, meu pai. Me dá um carro, porque com o carro eu vou levar irmão para a tua obra, eu vou levar irmão, vou levar vizinho, vou levar quem ganhar para Jesus, vou trazer. Blá, 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 blá. Parece que ele está fazendo a oração correta, não parece? Senhor, me dá um carro, eu vou usar a tua obra. Só que se ele for orar em línguas, Senhor, eu vou orar pela minha vida profissional, vou orar por um carro, Senhor. Aí ele começa a orar em línguas. Ué, pastor, eu posso fazer assim? Pode, pela fé. Aí você começa a orar em línguas. No que você está orando, a oração agora é perfeita. Diga perfeita. Agora é perfeita. Aí é mais ou menos assim, ó. O Espírito Santo produzindo a oração no seu espírito, para o seu espírito falar: Senhor, eu queria um carro, mas eu não tenho nem garagem ainda para colocar o carro. Senhor, na verdade, se eu ganhar um carro agora, ele vai ter que dormir lá fora, o ladrão vai roubar. Não me dá um carro agora não, Senhor. Me dá condição primeiro para mim fazer uma garagem aqui em casa e botar um portão fechado lá na frente. Por isso que é a oração perfeita. A mocinha está com 18 anos e está solteira. Aí ela vai orar: Senhor, eu já estou na tua obra, eu te peço, me dá um companheiro, está tão difícil ficar sozinho, eu já não aguento mais. Senhor, eu já não aguento mais nem cantar, acende o fogo em mim, porque eu já estou no fogo mesmo. Senhor. Se ela for orar em línguas, Espírito Santo, eu vou orar pela minha vida sentimental. Senhor, eu estou orando pela minha vida sentimental. Você não sabe que você está orando, que a Bíblia diz que você não sabe. Mas você direcionou a sua oração. Você direcionou o seu espírito. O meu espírito agora vai levantar uma oração. Não sei o que ele vai pedir pela minha vida sentimental, mas ele vai pedir alguma coisa conforme o espírito vai conceder. Aí você vai lá. Aí a mocinha vai estar orando assim, ó: Senhor, eu queria um companheiro. Só que eu não aguento não, Senhor. Um beijinho que ele me der, uma apertada que ele der nas minhas coxas, eu já pulo em cima dele. Então, Senhor, eu vou orar mais em línguas para mim se fortalecer, para mim resistir um abraço, uma apertada nas minhas pernas, para mim resistir um beijinho mais, para mim resistir uma cheiradinha mais de perto. Está entendendo o mistério? Por isso que é a oração perfeita. A intercessão perfeita. Efésios capítulo 6 fala da armadura do cristão, verso 14 em diante. Capacete da salvação, o lombo vestidos da verdade, couraça da justiça, escudo da fé, espada do Espírito, calçado do Evangelho. Aí vem algo que o pessoal despreza e não presta atenção. Do 14 ao 17, ele fala sobre a armadura. Aí no 18, Paulo diz algo interessante. Ele disse: e orando a todo tempo com orações e súplicas no Espírito, fazendo assim petições por todos os santos. Interessante, olha o detalhe, ó. Orações e súplicas por todos os santos, orando no Espírito. Orando no Espírito?
Tá aqui, ó, para você entender melhor. Judas 1:20. Amados, edificai-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Sabe o que é isso, orar no Espírito? Orar com teu espírito cheio do Espírito Santo. Orar em línguas estranhas. Levantando intercessões por todos os santos, orando no Espírito. Eu vi testemunhos, vários, de pessoas que levantaram intercessões por alguém ou por algum grupo, e ele nem sabia o que estava orando, só sabia que levantou oração pelaquela pessoa. E Deus trouxe revelação e direção tremenda. Mais ou menos assim: pessoal, nós estamos aqui em 5 pessoas, vamos levantar uma intercessão, exemplo, estou falando. Vamos levantar uma intercessão aí pelo nosso pastor? Vamos. Ele está precisando de saúde, está precisando disso, daquilo, vamos levantar a intercessão? Vamos. Aí naquele momento você já começa. E dele línguas estranhas. Você não sabe que você está intercedendo. Você apresentou as petições e agora você está orando com o seu espírito, o Espírito Santo que sabe de tudo, está orando o que realmente precisa acontecer no mundo espiritual. Compreendeu esse mistério? Então o que acontece? Vai fluir na sua vida a intercessão perfeita. Quarto e último. Quarto motivo para você orar em línguas. Ore em línguas para você encontrar paz e refrigério em momentos de luta. Sabe quando vem aquela luta? O Jonathan teve uma luta impressionante da filhinha dele. Quando eu fiquei sabendo, quando eu vi ele lá na Serra Negra, eu fiquei com o coração apertado de imaginar o que esse rapaz e a esposa passou com a nenenzinha deles, com aquela doencinha, que a minha esposa já teve problemas com diabetes, eu sei como é que é ruim, imagina a criança. Momentos de dor, de sofrimento, de traição, que você foi traído, momentos de tensão para grandes decisões, ore em línguas. Você vai encontrar paz, refrigério e equilíbrio. Sabia disso? A Bíblia diz em Isaías 28, verso 11 e 12. Lá diz o seguinte: por lábios gaguejantes e por línguas estranhas direi a esse povo, este é o descanso. Ali estava sendo dada uma profecia de que o povo falaria em línguas e entraria em um descanso. Isso foi profetizado 1000 anos antes de Cristo. E repetido por Paulo quando ele fala sobre as línguas estranhas em 1 Coríntios 14, 21, onde ele diz: como já estava escrito, por lábios estranhos, por línguas gaguejantes, falarei a este povo, este é o descanso, paz, refrigério. Uma vez eu estava em uma igreja, Cuiabá, recebi um telefonema do inferno, algo que queria me matar, me destruir mesmo, uma luta infernal. Quando acabou a ligação, terminou o assunto, eu estava pálido, meu coração disparou. A impressão que eu tinha é que eu ia ter um ataque cardíaco. Os irmãos que estavam lá olharam para mim: pastor, o senhor está bem? O senhor está branco, que nem papel. Eu falei: eu vou para o quarto, depois a gente conversa. Pastor, quer ajuda? Não vou para o quarto. Entrei no quarto, rápida, já chorando, oprimido. Liguei aquela música que diz: Espírito Santo, ore por mim. Coloquei ela para ficar repetindo e fui para a oração. Que oração? A oração onde eu encontraria descanso, paz, refrigério. Fui para a oração em línguas. E dele oração em línguas. Comecei a orar em línguas estranhas. Só em línguas. 15 minutos depois, fui sentindo uma paz, uma tranquilidade e adormeci. Quando eu adormeci, eu tive uma visão de que atrás de mim brilhava uma luz muito forte. E essa luz que brilhava atrás de mim me direcionava por onde eu tinha que ir. Quando eu voltei de 5 minutos dessa cochilada, que eu voltei 20 minutos depois de que eu comecei a orar, eu estava totalmente renovado, animado, disposto e com a direção do que eu ia fazer. Cumpriu-se a palavra: por lábios gaguejantes e por línguas estranhas direi a este povo, este é o descanso. Eu recebi paz e refrigério enquanto eu falava em línguas estranhas. Termino dizendo
que uma irmã da nossa igreja, uma obreira, teve o irmão dela assassinado com um tiro na cabeça, morreu. Todo sábado à tarde ela se angustiava. E ela lembrava do irmão que ela viu morto na rua que nem um porco. Jogado, assassinado na esquina da casa dele. Aí eu falei para ela, olha, nem sempre eu vou estar por perto para te trazer uma palavra de consolo e ajuda. Quando isso acontecer e eu não estiver por perto, nunca esqueça, o Espírito Santo vai estar mais perto de você do que eu, vai estar dentro de você. Aí um dia ela procurou por mim, cadê o pastor Jorge, cadê o pastor Jorge? Eu estou angustiado, hoje é sábado, é o final da tarde, eu estou lembrando do meu irmão, eu estou com angústia, eu estou com medo, eu estou com dor, eu estou com sofrimento. E eu, ô irmão, o pastor Jorge viajou, você sabe que ele só volta daqui a um mês. Eu pensei que ele talvez tivesse voltado. Ela foi para o quarto, fechou a porta do quarto dela, ajoelhou e falou, Senhor, eu me lembro do que o pastor falou, que quando ele não estivesse aqui, o Senhor estaria mais perto de mim do que ele, o Senhor estaria dentro de mim. E ela falou, Senhor, eu estou angustiada, ore por mim. E começou a orar em línguas. E ela conta que enquanto ela orava em línguas, com aquela dor, angústia, sofrimento, que fazia apenas um mês que ela tinha visto o irmão dela morto na rua de casa, uma glória invadiu o quarto dela, ela viu exatamente o que a irmã contou aqui, ela viu o quarto bem clarinho, e uma unção descendo sobre ela, e ela ia orando em línguas, o peso, a angústia, a aflição, o medo saía, e vinha refrigério, paz e descanso. Daquele dia em diante, ela nunca mais ficou oprimida por causa da morte do irmão. A Bíblia se cumpriu. Eu só te dei 4 dos vários motivos pelo qual você deve falar em línguas. Agora fica em pé em nome de Jesus.